Bom dia, filha. Bom dia, mãe. Será que você poderia me explicar como foi a Segunda Guerra Mundial? É para um trabalho da escola. É claro. Bom, para você entender o que motivou a Segunda Guerra, é preciso entender antes de tudo como terminou a Primeira. Hoje, dia 28 de julho de 1919, ingleses e franceses irão assinar um documento. Ele consiste em reconhecer a Alemanha como principal responsável pela Primeira Guerra Mundial. Estamos impondo uma série de medidas à Alemanha, como o penhoramento de bens e redução do exército. A partir desse tratado, muitos se rebelaram e as coisas começaram a mudar pela Alemanha. Os italianos, assim como os alemães, saíram humilhados da Primeira Guerra e, durante a década de 1920, enfrentaram uma crise geral. Esse cenário de crise política, social e econômica fez surgir grupos radicais. Benito Mussolini liderou o Partido Fascista e foi alçado ao poder em 1922, tornando-se o grande líder do povo italiano. Já na Alemanha, Adolf Hitler ganhava espaço com seu partido nazista. A Alemanha foi humilhada. Os judeus são os culpados pela nossa derrota. Humilhada. Nós queremos nosso espaço vital. Queremos resgatar nossas terras. Queremos espaço vital. Queremos resgatar nossas terras. Esse cenário foi perfeito para surgir uma parceria entre alemães e italianos, que fizeram alianças políticas e militares. Eles se aproximaram ainda ao Japão, dando início ao eixo que lutaria contra os aliados na Segunda Guerra Mundial. Hitler chegou ao poder em 1933, então ele começou a expandir o domínio alemão sobre a Europa, reivindicando territórios que pertenceram ao Império Alemão. Em 1º de setembro de 1939, as tropas alemãs foram convocadas pelo Hitler para invadir a Polônia. Foi aí que, diante da confusão, Inglaterra e França declararam guerra contra a Alemanha, desencadeando a Segunda Guerra Mundial. De forma resumida, houve duas fases na Segunda Guerra Mundial. Na primeira, as tropas do eixo avançaram rapidamente pela Europa. Em 1940, as tropas nazistas já dominavam boa parte da França. A Inglaterra também foi atacada por aviões alemães e, no mesmo ano, iniciou a reação inglesa contra o ataque inimigo. Essa fase, favorável ao eixo, encerrou-se em 1941, quando as tropas nazistas foram derrotadas na União Soviética após uma invasão ordenada por Hitler. Em dezembro do mesmo ano, os Estados Unidos foram atacados por kamikazes japoneses. Mas e a segunda fase, como foi? A segunda fase foi marcada pela entrada dos Estados Unidos da União Soviética no confronto, combatendo ao lado de ingleses e franceses para eliminar os ataques nazifascistas. Na Europa, o eixo foi perdendo espaço e sendo encurralado pelos aliados. Benito Mussolini foi o primeiro líder a ser derrotado. A Itália foi o primeiro país do eixo a se render. Em 1943, 2 anos depois, veio a derrota nazista, com o suicídio de Hitler. O dia 8 de maio de 1845 foi comemorado como o Dia da Vitória. Com o objetivo de trazer a paz e evitar que conflitos como esse se repetissem, foi criada em 1945 a Organização das Nações Unidas, que além de evitar outra guerra mundial, buscava garantir a defesa e o cumprimento dos direitos humanos. Puxa, quanta coisa! Será que cabe no stop motion?